A Folha Democrata recebeu uma cópia do testamento de Olavo Luiz Pimentel Carvalho, o guru bolsonarista Olavo de Carvalho, para os mais famosos aí, para quem conhece por Olavo de Carvalho. Bom, o negacionista de vacina, ele era realmente e foi até o fim da sua vida, né? E o documento tem de 10 páginas e é de 5 de fevereiro de 2018 e é do estado de Virgínia, nos Estados Unidos. Olha só, essa história é muito curiosa e eu vou convidar você para ficar aqui até o fim para você entender toda essa história, porque é muito louca mesmo. Vamos lá, agora no plantão do Meteoro. Cara, olha, quando eu li essa notícia aqui, eu vou chamar o Pedro Zambarda já na tela, Pedro, porque é um embaraço que eu mesmo fiquei curioso em entender nas suas palavras aí para tentar explicar tudo isso pra gente. Pois é, Lúcio, a notícia tinha sido dada pelo jornal Globo, mas foi aquelas notas ali de informações, meio que um flash, assim, só deram algumas curiosidades. E eu resolvi, assim, por dever de ofício, né, a gente transcrever o testamento inteiro. É claro que a gente não vai dar dados sensíveis da família do Olavo de Carvalho, mas é um documento de 10 páginas, do condado de Dinwiddie, lá na Virgínia, onde ele tinha uma das propriedades. São 11 pessoas que são beneficiadas diretamente pela herança do guru bolsonarista. Muito do dinheiro que ele amealhou na vida dele foi com a venda dos livros, aqueles livros que se tornaram best-sellers. Tem cálculos aí de milhares de reais em cada edição dos livros. Os livros continuam sendo lançados, mas a primeira beneficiária dessa herança é a Roxane, que é a última esposa dele, Roxane Andrade de Carvalho, apontada como representante legal do Olavo nesse testamento. Seguida pela filha Leila, que aí começa as coisas curiosas, né, Lúcio? Ela é assistente editorial de um jornal olavista chamado Brasil Sem Medo. Então, gente, fiquem atentos. O Olavo, o pessoal faz piada aí com a questão da morte dele, o pessoal da esquerda tira sarro lá com os memezinhos, mas assim, ele deixou uma mídia bolsonarista no mercado, que é esse Brasil Sem Medo, que é da filha dele. Ela é assistente editorial. Da mesma forma, a Roxane, ela é beneficiada com 50% da propriedade do guru, onde ele morou até a morte nos Estados Unidos, e 30% de participação dos copyrights. A esposa dele é a maior beneficiada pelos bens, por tudo que entrar de ganhos dos livros. A Leila de Carvalho ficou com 25% dessa propriedade, que é a mesma da mãe, e mais 25% de outro imóvel que ele tem nos Estados Unidos, fora os 20% de copyright que ela também tem direito. O Pedro de Carvalho, que é o irmão da Leila, nos Estados Unidos, com essa senhora, ele teve 2 filhos, que é o Pedro e a Leila. Ele tem exatamente os mesmos direitos da irmã, 25% de uma propriedade, 25% de outra e 20% dos copyrights. E aí começa um negócio muito louco, né, Lúcio? Porque o Olavo teve 8 filhos. A filha primogênita dele, que é a Heloísa, que eu mantenho contato com ela desde 2017, quando ela rompe com o pai e quando ela passa a criticar o machismo do pai, o preconceito do pai e o alinhamento das ideias dele com Olavo de Carvalho, ela se tornou de esquerda. A Heloísa ficou fora do testamento. E a quarta pessoa que é beneficiada nesse testamento é um jornalista, é o Silvio Grimaldo. Não sei se você quer botar a matéria da Folha Democrata na tela, mas eu acho que é legal para a gente mostrar, porque tem o texto que eu escrevi, e aí no caso do Silvio eu coloquei a cópia do documento sem os dados sensíveis, né? Silvio Grimaldo é jornalista olavista de Londrina, no Brasil. Ele é editor-chefe, olha só, da Vídeo Editorial, que é a editora onde os livros do Olavo estão sendo editados, e diretor de redação desse jornal, Brasil Sem Medo. Então, tem uma galera que ficou aí e que vai espalhar a herança do Olavo de Carvalho, tá, gente? Que estão ganhando dinheiro diretamente da família. Esse Brasil Sem Medo, onde a Leila também trabalha. Ele ficou com 10% dos copyrights dos livros do Olavo de Carvalho, que ele atualmente edita. 10% é muita coisa, hein? 10% é muita coisa para um cara que não é parente. Pois é. Ele ganhou mais direitos nos livros do que os filhos do Olavo no Brasil, que aí são os beneficiários seguintes. O quinto, o sexto e o sétimo são a Maria Inês, o Luiz Gonzaga e o Davi Carvalho. A Maria Inês ficou só com 0,5%. Olha a discrepância. O Silvio com 10%, a Maria Inês com 0,5%.
Os irmãos que criaram um instituto, que inclusive foi alvo de investigação da Polícia Federal, que é esse tal de ICLS, ficaram só com 0,3%, incluindo, além dos dois irmãos, que é o Davi de Carvalho e o Luiz Gonzaga, o Thales de Carvalho, que foi alvo de um outro corte aqui que a gente abordou, o assunto foi o Thales, que ele teve envolvido em escândalos recentes de supostos aliciamentos de vulneráveis, numa investigação que envolveu a Polícia Federal, a Interpol e a Polícia do Paraguai. Ele também ficou com 0,3%, junto com o irmão Percival. Até aí, a gente está falando de 9 beneficiários. Esses benefícios também se repetem para o irmão do Olavo, que é o Luiz de Carvalho, que ficou com 0,3%. Todos esses que eu falei, do 5º até o 10º, são todas pessoas no Brasil. E aí surge uma parada mais estranha ainda na herança. Porque a 11ª beneficiada não é nem o editor dos jornais do Olavo, é a Estela Caymmi, filha da cantora Nana Caymmi, neta também do músico Dorival Caymmi. Ela ganha um percentual maior de copyrights, porque a impressão que a gente teve lendo o documento é que ela ainda está participando das reedições dos livros do Olavo de Carvalho. Ela ganha 0,7% e é tratada como editora dessas novas obras, com a possibilidade de mexer nos percentuais dos primeiros beneficiários. Então a galera pode dar até mais grana para a filha da Nana Caymmi, para a neta do Dorival Caymmi, aqui no Rio de Janeiro. Que aleatório, né, cara? Cara, até tem uma explicação aqui. É aleatório, assim. Tem uma explicação, sim. É o grupo olavista que a gente tem na militância de extrema-direita hoje em dia. Uhum. Essas pessoas, elas continuam ligadas, inclusive, em âmbito familiar com o Olavo. É o que a gente repara aqui. Enquanto a Heloísa, que ficou fora da herança, ela vai recorrer, sobretudo, nos bens dele aqui no Brasil. E os bens dele aqui no Brasil envolvem justamente os ganhos com esses livros. Porque o Olavo, as pessoas esquecem disso. O Olavo perdeu um processo na justiça por acusar o Caetano Veloso de aliciamento de menor. Ele perdeu esse processo e o Caetano, com a punição mais a multa, o Olavo está devendo 3 milhões para o Caetano na justiça. E é isso que a Heloísa vai brigar na herança. É porque tem que ser pago por alguém, né? E é claro, da herança que vai sair. Exatamente. E aí é essa confusão toda, Lúcio. E aí o que eu achei engraçado foi uma entrevista que eu fiz com a Heloísa de Carvalho, que é o outro vídeo que eu separei aí para mostrar para vocês. Foi tudo lá na Folha Democrata, gente. Eu perguntei para ela se é difícil ser filha de um cara que disseminou tantas ideias ruins na sociedade brasileira, né? Um cara que era negacionista da vacina, que, enfim, pregava extremismo religioso, pregava uma suposta tradição quando ele não tinha nem essa família tradicional dentro de casa. Uhum. E aí vamos ver uns minutinhos dessa entrevista que é interessante que ela fala. É o multiverso do Pedro Zambarda. É isso aí, agora vocês vão me ver 2 vezes na tela, desculpa, gente. Heloísa de Carvalho, Heloísa de Carvalho? Não, é muito fácil, porque a Heloísa de Carvalho tem esse temperamento e esse caráter desde criança, né? Eu sempre tive esse temperamento explosivo. Claro, quando a gente é criança, a gente comete muita injustiça, até porque a gente está formando caráter. Mas cheguei até depois de adulta a pedir desculpa para amigas de infância por maldade que eu fiz quando eu tinha 9 anos de idade, né? Não é difícil, não. Sabe o que é difícil, Pedro? O difícil é ser Heloísa de Carvalho, passar tudo o que eu passei em 2017, 18, 19, 20, que você sabe muito bem. Sim, sabemos. Né? Ameaça, fogo na minha casa, perseguição na rua, invasão na minha casa. Vou até dar um parênteses meu. Uma dessas perseguições a gente conversou pelo WhatsApp, você lembra disso? E é duro, né? Quando você fala essa falta de solidariedade. Sabe, eu não fiz nada demais por você, mas eu simplesmente compartilhei os seus posts e a esquerda não faz isso. Exatamente. Né? Exatamente, porque uma das minhas estratégias é essa, Pedro, falar publicamente, até para deixar público e registrado, né? Na época de 2017, 18, 19, se me acontecesse alguma coisa, era evidente quem são os suspeitos.
Até porque meu pai tentou conseguir um laudo falso com um médico psiquiatra para fazer uma internação compulsória minha. E eu tô falando isso de lá de 2018, 19. E ele já tinha feito isso antes, sabemos bem, né, Lu? E ele fez isso 2 vezes com a minha mãe, né? Para não atrapalhar a vidinha que ele queria ter. Fez 2 internações compulsórias da minha mãe e de outras pessoas aqui que eu não vou, né, falar. Pode parar aí, porque... Para você ver, né? A perseguição à própria filha continuou até depois da vida, né? Pois é, essa família é muito unida e também muito ouriçada, já diria aquela música, né? Que loucura, gente. Vamos ficar de olho aí nas próximas etapas desse desenrolar aí, porque tem coisa pendente, tem pagamento pendente, tem essa briga na justiça que vai durar ainda mais um tempo, né, Pedro? Vai durar mais um tempo e olho atento em todos esses herdeiros, tá, gente? Esse jornal que tá aí em circulação deles, a gente vê, inclusive, por exemplo, no governo Lula, a desmonetização da Jovem Pan. Essa extrema-direita não acabou, tá, gente? Não vai acabar meramente com a queda de um veículo. Eles estão cada vez mais ramificando a comunicação dele e é importante que a comunidade do Meteoro fique por dentro de todas essas informações para a gente monitorar, para a gente saber como combater. Queria elogiar aqui, estava até falando com a minha amiga Letícia Oliveira, a iniciativa Brasil Parasita, que desmontou as mentiras da Brasil Paralelo. A gente, como esquerda, a gente, como pessoa progressista que acredita na ciência, a gente precisa organizar a nossa comunicação e sempre tornar o alcance dela mais efetivo e não ficar meramente assim tentando emular o comportamento desses bolsonaristas, porque a gente já viu o estrago que o Olavo de Carvalho fez no Brasil, não adianta nada a gente continuar alimentando esse tipo de coisa. E isso envolve, sim, entender como é que a família dele vai ser para frente. Não é só a grande família da TV Globo que a gente está trazendo aqui. É uma questão mais séria, na verdade. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente vai ficando por aqui neste corte aí na tela para você que o QR Code para se tornar membro. E olha só, se inscreve lá no canal do Pedro também, na Folha Democrata. Um abraço. Tchau, tchau.